Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente no programa Lola Talk da Rádio Lola Paluter, que é produzido pela Igreja Evangélica Confissão Luterana aqui no bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. Hoje nós teremos uma convidada especial. Ela já nos ajudou várias vezes e hoje ela vem falar sobre o livro de Salmos. Eu acredito que vai ser um papo bem interessante, né, João? Exatamente, vai ser legal. Muito boa tarde a você que está nos ouvindo nesta quinta-feira. Já vai anotando o nosso número, porque se você tiver perguntas e curiosidades, enfim, tem muita coisa aí para você tirar desse programa de hoje. Você já pode estar encaminhando para a gente pelo nosso WhatsApp 19 99950 0537, repetindo mais uma vez 19 99950 0537. Também pode mandar lá no Instagram da Lola Paluter e a gente te encaminha a resposta. Nesse momento a gente ouve um hino e daqui a pouco a gente volta com a Cris. Cochila o teu protetor, vigiará o guarda de teu povo. Segue confiante, quem te guarda é o Senhor. Caminharás bem protegido à sombra, não haverá de molestar-te o sol, e nem a lua te será perigo, pois o Senhor te guardará do mal. Nas mãos de Deus está a tua vida, teu planejar e teu agir também, tua chegada como a saída, desde agora e para sempre. Amém. Elevo os olhos para os altos montes e me pergunto quem me ajudará. O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra e o mar. Não deixará que os teus pés vacilem, e não cochila o teu protetor. Vigiará o guarda de teu povo, segue confiante, quem te guarda é o Senhor. Caminharás bem protegido à sombra, não haverá de molestar-te o sol, e nem a lua te será perigo, pois o Senhor te guardará do mal. Nas mãos de Deus está a tua vida, teu planejar e teu agir também, tua chegada como a saída, desde agora e para sempre. Amém.
Hoje, mais uma vez, estamos recebendo a nossa sócia aqui no Lola Talk, a Cris Schwambar. Ela já participou de outros programas aqui na Lula Paluter, no programa Lola Talk, e hoje ela vai falar sobre o livro de Salmos. Vai falar um pouquinho pra gente como a gente interpreta ou como a gente pode se inspirar nesses livros, né? Cris, antes de você falar sério sobre o livro de Salmos, só fala pro pessoal de novo quem é você, só pro pessoal se lembrar, tá? Então, meu nome é Cristiane Voigt-Schwambach, eu moro aqui em São Bento do Sul, Santa Catarina. Eu sou professora na Faculdade Luterana de Teologia, na FLT. E eu leciono principalmente disciplinas na área do Antigo Testamento. Eu amo o Antigo Testamento, eu amo o hebraico, e para mim é sempre uma alegria muito grande poder falar sobre essa parte da Bíblia, assim, que é algo que me motiva, e também procurar sempre mais conhecer esse Deus que se revela, quem é esse Deus e quem foi esse povo, né, com o qual Deus fez a história. Então, essa é assim, uma breve apresentação. Eu preciso dizer também que eu já estive visitando a comunidade de Limeira. Eu digo isso toda vez quando eu gravo, né, Márcia? E vocês me receberam muito bem, a mim e ao meu marido, né? Aqui na cidade de Limeira, mas a nossa comunidade é na Barra dos Pires, né? Ai, sim. Mas não tem problema não, continua, vamos em frente. E hoje você vai falar sobre o livro de Salmos pra gente, né? Sim, hoje eu vou falar sobre o livro de Salmos. Na verdade, a Márcia, ela me colocou numa saia justa, porque eu devo falar em 40 minutos sobre um tema que a gente aborda aqui na faculdade um semestre inteiro, né? Mas não, então qualquer coisa nós podemos dividir. De repente você fala uma parte agora e depois a gente grava mais um pedaço. É isso aí, sem problema nenhum. Sim, a gente pode conversar sobre isso, né, Márcia? Com certeza. Eu tenho mesmo a alegria de falar sobre Salmos, então. Pode falar. Okay. O microfone é todo teu agora. Então, pessoal, quando a gente fala em livros da Bíblia, e quando a gente pergunta qual parte mais é lida ou mais é conhecida, normalmente se fala do livro dos Salmos. E isso é bastante interessante, porque parece que as pessoas, quando elas leem os Salmos, elas encontram algumas experiências, talvez até semelhantes, né? E quando a gente lê os Salmos, que na verdade tem o tipo de texto que é uma poesia, um texto poético, então um texto poético ele é bem diferente. Quando a gente lê, por exemplo, um texto narrativo, ou lê uma história, né? De Gênesis até Esther, esses livros da Bíblia, a gente chama livros históricos. Então, eles vão narrar algo que aconteceu, tá? Então, naquele dia, o povo foi e caminhou, né? Está no passado, tá? Quando a gente lê os livros proféticos, nós temos que entender que o tipo de texto são pregações, são prédicas, são oráculos, são sermões. Esse é um tipo de texto. E agora, que tipo de texto são os salmos? Eles são poéticos, assim como o livro de Cantares é poético. Então, o livro de Salmos, ele é uma mistura, não, ele é um conglomerado, um conjunto de 150 poemas. E um poema, ele não é só, ali nos Salmos, nós não temos só cantos, cânticos, mas nós temos também orações, nós temos também lamentos. E isso é importante a gente ter em mente quando a gente lê um salmo, quando a gente vai analisar um salmo, porque nós sempre temos que perguntar, e isso é a partir do conteúdo. Esse salmo, ele é uma oração? Ele está se lamentando? Ele é uma queixa? Ou é um hino de louvor? É um hino de gratidão, né? Então, são essas perguntas que a gente faz, então, quando a gente vai ler um salmo. A gente deve lembrar, e vocês talvez já perceberam, que um salmo,
as frases elas são mais curtas. O Uhum. poeta, ele economiza nas palavras, mas as palavras, elas são escolhidas assim a dedo. Ele procura usar palavras com um conteúdo muito abrangente. Aliás, ele vai usar bastante metáforas, comparações, né? E depois, então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, vejam, quando a gente lê uma poesia, e hoje isso também é assim, cantos hoje, hinos, eles também são poesia porque quando a gente lê isso, a gente o ouve, né? A gente tem que pensar, tá, o que o cara quer dizer com isso? Né? O que está por trás dessas palavras, né? E principalmente quando a gente lê, então, o livro dos Salmos, que foram escritos talvez há 2.000 anos, 2.300 anos atrás, a gente tem que perguntar, o autor não está aqui, o poeta não está aqui, para a gente perguntar, tá, o que você quer dizer aqui com cavalo? O que você quer dizer com fortaleza? O que você quer dizer com coração, com cera? Então, assim, ó, são algumas perguntas que a gente faz, tá? E por quê? Talvez, por que o livro dos Salmos, ele é talvez um livro tão lido? Porque o livro dos Salmos, ele está carregado de emoções. O Uhum. livro dos Salmos, quem escreve os Salmos, ou quem recita os Salmos, então, essa pessoa, ela está ou feliz, e quando ela está feliz, ela vai cantar, ela vai se alegrar, ela vai convidar outros para cantar junto, né? Vinde, cantai, vamos nos alegrar, ou tal. Então, são hinos de louvor, hinos de gratidão. Agora, quando a pessoa que ora, ou a comunidade, quando está passando por uma catástrofe natural, por exemplo, não está conseguindo colheita, estão passando fome, às vezes a pessoa individualmente, ela se sente abandonada, ela está passando por uma doença quase mortal. Então, as palavras que ela vai usar, que essa pessoa vai usar, são palavras de lamento. Ela vai, então, expressar essa situação dela diante de Deus. Então, assim nós temos que entender os salmos. Palavras de indivíduos ou da comunidade do povo de Israel que estão, vou dizer assim, ou felizes ou tristes. Então, nessa situação, então, eles se dirigem a Deus, tá? Mas temos também não só lamento, não só salmos de louvor ou hinos, mas temos outros tipos de textos também, outros tipos de salmos, né? Por exemplo, podemos dizer salmos que vão falar de Deus como o rei, ou vão falar salmos de peregrinação, salmos de peregrinação. A gente diria hoje no Brasil, né, salmos de romaria. Quer dizer, o povo de Israel, quando eles iam para Jerusalém, para as festas, eles se alegravam que eles podiam estar se dirigindo para Jerusalém. Aí eles cantavam, eles se alegravam. Então, são salmos que a gente chama salmos de peregrinação, ou salmos de procissão, né? Temos, por exemplo, salmos históricos. Quando a gente fala em salmos históricos, a gente vai lembrar, então, lendo esses salmos, algo que Deus fez no passado, a ação de Deus no passado. Então, eles fazem uma retrospectiva do agir de Deus na história. E ali eu acho interessante que tem alguns salmos, então, que vão pegar partes da história de Israel e vão citar aquela parte, né, normalmente em relação ali ao êxodo, à caminhada no deserto, e sempre vão agradecer, sempre vão louvar a Deus. Então, vejam,
Não são só salmos de lamento, não são só salmos de gratidão. E, aliás, Márcia, se um dia você quiser me convidar para um outro, falar uma coisa de novo sobre salmos, tem um tipo de salmos que a gente, como cristão, tem muita dificuldade, que são os salmos de vingança. A gente chama Tá. salmos imprecatórios. E com esses a gente vai ter dificuldade. E sabe por quê? Tem briga, tem desentendimento, tem vingança, tem uma série de coisas assim que a gente não espera que Deus faça, né? Sim, mas nesses salmos de vingança, a pessoa que ora, ela clama a Deus e ela pede que Deus castigue o inimigo. Ela pede que Deus faça justiça. Porque aquela pessoa que se sente injustiçada, ela não quer fazer, ela não quer se vingar ela mesma, mas ela pede que Deus faça isso. E ali, eu não vou falar tudo agora, dar uns spoilers, mas é que são salmos assim, e daí, gente, eles estão na Bíblia. Imagina, Márcia, o cara ora para Deus e diz assim: Deus, que os filhos daquele cara fiquem órfãos. Nossa. O que isso quer dizer? Que o cara morra. Uhum. Ou vai dizer assim, que sua esposa fique viúva? Caramba, no Brasil... Deus deu um jeitinho, né? acaba com ele, né? Acabava, mas assim, ó, então eu quero dizer com isso que os salmos, eles refletem muito, eles trazem muita emoção, eles refletem muita emoção, e isso é interessante, são textos que estão na Bíblia, são textos que estão na Bíblia e eles faziam parte, esses salmos, eles faziam parte desse relacionamento de Deus com o povo e de Deus com o povo, e do povo com Deus, sabe? E uma pergunta, assim, que sempre se faz novamente, né? Isso ajuda também a entender os salmos, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é Deus falando para nós, o povo de Israel ali, e depois para nós, né? Se é a palavra de Deus para as pessoas, como é que agora palavras que pessoas falam para Deus, elas também são entendidas e consideradas como palavra de Deus? Entendeu? Uhum. Assim, né? Puxa, quando o cara, o orante, ele tá desesperado, ele quer que Deus castigue os vizinhos, ele quer que, né, que ele seja curado, e tal, e ele está questionando Deus, Deus, por que tu me abandonaste? Puxa, está quase acusando Deus. Uhum. E como isso também são textos que estão na Bíblia. E sabe, uma resposta é que essas palavras também, sim, são palavra de Deus. Porque ao orar, quem ora, ele se coloca diante de Deus. E aqui tem uma coisa muito importante. Quando eles oram, a maioria dos salmos, quase todos eles trazem como primeira palavra ou a segunda, assim, ó Senhor, ó Deus, ó Deus de Israel. Isso não é só uma coisa, Deus me ajude. Tem duas coisas teológicas muito importantes atrás disso. E por isso, os salmos também são palavra de Deus. O que é essa expressão que a gente chama invocação? O que isso é? Por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque a pessoa sabe, só Deus pode me ajudar. Ele é o único que pode mudar essa situação na qual eu me encontro. Então, a confiança daquele que ora, mesmo que ele questione Deus, mesmo que ele está bravo, está quase explodindo, né? Ele fala para Deus. Então, é algo que, uma coisa assim que eu aprendo com os salmos, quando eu não estou bem, a gente às vezes está numa frustração, está meio que deprê, está aí chateado com tudo, o que eu faço quando eu estou chateada? O que os salmos me ensinam? Fala para Deus.
Leva para Deus aquilo, e não leva antes para os demais, para aqueles que te cercam, né? E dirigir-se a Deus é expressão de confiança, né? Isso é uma coisa teológica muito importante. E qual é a outra importância dos salmos? Porque eles também são palavra de Deus. Porque quando se clama pelo nome de Deus, Senhor, Deus, Yahvé, Elohim, e todos os nomes, né, que Deus tem, ou como ele se revela no Antigo Testamento. Quando a gente fala o nome, na verdade, a gente está pedindo pela presença de Deus. Porque o nome indica também a pessoa, a presença de Deus. Então, é uma coisa muito séria quando eu falo, ó Senhor, onde tu estás? Ó Senhor, eu te louvo. A gente tem que imaginar assim, que Deus está exatamente na minha frente, porque eu estou chamando Ele, eu estou clamando, eu estou falando com Ele, né? Márcia, quando eu falo agora, ô Márcia, tu está a centenas de quilômetros de mim, embora eu esteja vendo você, né? Mas você não está na minha presença. Eu estou vendo você, mas a imagem que eu tenho de ti não é a tua presença. Entende? Então, é a mesma coisa, né? Quando eles oram, quando a gente ora, ó Senhor, ó Deus, eu peço pela presença de Deus, tá? Por isso, também os salmos, com os seus tipos de textos bem variados, então, eles são também palavra de Deus. Então, os salmos, eu já disse, né? Eles são de vários tipos diferentes. Isso a gente chama muito aqui, quando a gente estuda a Bíblia, a gente fala, né? Que são os tipos de texto, os gêneros literários. Esses eu já falei há pouco, né? Sim. Né? Lamento e gratidão. E isso hoje também é assim, né? Quando o pastor, quando alguém, ele vai, quando tem um enterro, quando tem um velório, ele não vai cantar hinos de casamento, hinos de festa, hino de aleluia. Não, ele vai escolher do hinário, né, hinos assim que levam a pessoa a refletir, que consola, né? Então, é assim, ó, é o lugar, é o momento que diz qual hino você vai cantar, como vai ser a pregação. Da mesma forma, quando tem um casamento, quando tem bodas, por exemplo, né? Então, não se canta hino de Páscoa, não se canta hino de funeral, por exemplo, né? Então, essa variedade de hinos que nós temos na Bíblia, ou de tipos de salmo, mostra, na verdade, todas as áreas na qual, as áreas que faziam parte da vida, né, da vida e da história de Israel. Tá? Então, isso é importante a gente falar isso, porque quando a gente lê um salmo, eu tenho que ler do primeiro versículo até o último, e daí é ponto final. Agora, o próximo salmo não tem nada a ver com o salmo anterior. Isso que é interessante, né? Cada um tem a sua, vamos dizer assim, cada salmo tem a sua história, né? O seu tema. Exatamente. Eles estão, né? Quem montou os salmos, ou quem compilou, quem colocou 1, ou 2, ou 3, eles tinham sim uma intenção, né? Mas cada um desses salmos, né? Ele é um salmo, uma unidade literária para si. E isso é bacana quando a gente vai estudar os salmos, né? Porque eu tenho que ler com atenção aquele salmo. E daí eu vou saber o que esse salmo, né, qual é o tema e o que ele fala ali. Eu quero agora falar brevemente que quando a gente lê um salmo, os autores, os poetas, eles têm assim, um tipo de um recurso literário, que eu vou dizer,
um estilo que eles vão usar, e isso é bem, bem próprio da poesia hebraica. E a gente vai chamar isso de paralelismo. Quando a gente fala em paralelismo, nós temos que ter sempre duas frases ou dois textos, né? Quando a gente fala em paralelismo. Nós temos, por exemplo, um paralelismo que a gente fala, o paralelismo sinônimo. Quer dizer, nós temos duas frases, e a primeira frase e a segunda frase, elas falam exatamente a mesma coisa, tá? Então, só que são com sinônimos, mas eles falam, o significado é o mesmo, tá? Então, por que eu digo isso? Quando a gente lê o texto, a gente vai perceber como uma linha, ou uma oração, a outra oração, um versículo, outro versículo, os termos, eles se repetem. Às vezes são sinônimos, e às vezes são do contrário, tá? Então, ali é o antitético, é o paralelismo antitético. Mas, o mais importante é que ele vai usar a poesia hebraica, os salmos estão cheios disso que a gente chama figuras de linguagem poética. Eu não vou entrar em aula de português, né? Não, aula de português não, só dos salmos. O João está falando aqui, não. Ô, João, mas tem umas coisas que a gente tem que saber para ver a riqueza do texto. Mas, sabe, eu comecei a gostar de gramática também do português, depois que eu aprendi o hebraico, a estudar gramática hebraica, e aí ver a riqueza que tem, né? Mas tá bom. Gente, então veja, a poesia, ela vai usar de alguns recursos estilísticos, a gente fala, e um deles é a metáfora, tá? Ou a comparação. Então, veja só, às vezes usa a palavrinha como e às vezes deixa fora, né? Por exemplo, lá no Salmo 119, 105, tem uma comparação entre duas coisas. E eu vou ler o Salmo 119, só um versículo, 105. Preste atenção, gente. Ó, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para os meus caminhos. Pois é. E agora? De que forma a palavra de Deus, ela vai ser lâmpada? Ela está amarrada nos pés, no sapato? Né? Você não pode levar ao pé da letra o que está escrito ali, né? Exato, não pode levar ao pé da letra. A gente tem que perguntar o que significa. Então, temos que perguntar qual é a função da lâmpada, qual é a função da luz. Ela vai iluminar um caminho escuro. Ou seja, da mesma forma que uma luz, uma lâmpada, ela mostra o caminho lá na frente, né, para o viajante não tropeçar, para a gente não cair, para continuar a caminhada de modo seguro, assim também a palavra de Deus, ela vai iluminar os fiéis, ou como viver, de modo que agrade a Deus. E, gente, isso é comparação, né, ou uma metáfora, tá? E só brevemente, antes eu falei de paralelismo sinônimo. Aqui nós temos um paralelismo sinônimo, uma frase, mais uma frase, onde tem as palavras, elas se repetem. Veja, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Só essa frase a gente já entende o significado, mas a segunda ela vai reforçar. E ela é luz para os meus caminhos. Então, ela está reforçando isso, tá? Eu vou também dizer mais uma outra figura de linguagem, que é a hipérbole. A hipérbole é o exagero. Então, o salmista, o orante, ele vai exagerar assim de uma forma consciente para a pessoa que ouve, opa,
Tá louco? O que é isso? Isso não é possível. Como E a pode? fala isso também, né? A gente às vezes fala assim, ó, todo mundo me odeia. Que Todo mundo, exagero. todo mundo nada, né? A gente exagera, né? Todo mundo me odeia. Imagina, o coreano nem sabe que tu existe, o dinamarquês nem sabe, né? Todo mundo me odeia. Então, são esses exageros. E nós temos textos na Bíblia que usam a hipérbole. Eu vou ler lá do Salmo 22:14. Olha, como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Eu vou ler de novo. Aí vocês já vão Uhum. tentando Eu tô imaginar. imaginando a cena aqui, sabe? Um boneco, aquele sol escaldante, e aí a pessoa derretendo assim. Exatamente. Ela está se derretendo, o coração está se derretendo, o íntimo da pessoa. E como água. Pega um balde de água e derrama. Assim ele está se sentindo, Uhum. né? E os ossos estão desconjuntados. O cara já caiu, porque não tem mais articulação, não tem mais o que segure a pessoa. Então, o salmista aqui que está orando, ele exagera ao afirmar o esqueleto dele não para mais em pé, seu coração, toda a vida, derreteu, né? Quer dizer, não tem mais força. Ele destaca, não tenho mais como lutar. Eu acabei, eu estou no fim. Então, é com essas palavras exageradas que ele vai descrever o seu sofrimento e a sua aflição, E né? os sentimentos, né, daquele momento que ele tá vivendo, né? É. E ali, sabe, Márcia, olha, ele está falando isso para Deus. E aqui mostra como o israelita, o piedoso, ele se colocava diante de Deus exatamente assim como ele era. Ele não precisava se maquiar diante de Deus e fazer de conta, ai, eu estou bem, minha vida de fé está bem, está tudo picobelo. Hoje, né, deixa eu fazer um pequeno, né, um paralelo, hoje a vida, ela é tão instagramável, né? Você coloca nas redes sociais só as coisas boas. Eu vou mostrar para Deus, olha, Deus, minha vida, olha, tá dando tudo certo, carrão na garagem, viagens, minha família tá feliz, tá tudo certo. Agora, os choros que tem, as lutas internas, isso não se coloca hoje em dia nas redes sociais. Mas sabe, para Deus, né, diante de Deus, a gente não precisa fazer de conta. Mostrar essa vida, que a vida da gente está sempre bem. Não, Deus, ele conhece, e ele sabe, e ele permite que a gente esteja de uma forma despida, eu vou dizer uma vez, dos nossos sentimentos, assim como nós somos, podemos colocar diante de Deus. Porque ele conhece, ele sabe. E isso a gente aprende aqui com o salmista, né? Nossa, dizer assim, ó, eu não consigo mais lutar hoje em dia. Isso seria talvez sinônimo de fracasso, Sim. né? Eu não aguento. Né? Eu não consigo mais lidar com os meus sentimentos. Não. Deus que conhece o ser humano, porque Deus criou o ser humano também pode ser assim como ele é diante de Deus, tá? Então, são esses, assim, é João que está falando ali, que está atrás, está gravando, né? Isso, é o João. João, eu falei só 2 figuras de linguagem, mas acho que você gostou. E a partir de agora, quando você for ler os Salmos, você vai lembrar disso, né? Aí a gente se pergunta, o que significa isso, né? Aí a gente vai perceber a riqueza desses Salmos, tá? E do conteúdo deles. Pode continuar que a gente avisa. Vai lá. Aí você levanta ali, porque eu tenho... Minha escrivaninha aqui tá cheia. Eu percebi, assim, do jeito que você tá gesticulando e pegando um papel aqui e outro lá e tal. Tá bem legal. Vai lá. Mas é empolgante falar dos Salmos, né? Então, o Lutero, ele disse certa vez que os Salmos,
ele é uma pequena Bíblia. Os Salmos, ele é uma síntese do Antigo Testamento, porque os Salmos, eles dizem, na verdade, como Deus é. Quem é esse Deus? Como ele age. E também, os Salmos, eles dizem quem é o ser humano. Como é que o ser humano, ele age diante de situações ou de felicidade, de alegria, de conquista, ou também diante de situações totalmente contrárias, né, a como ele gostaria que fosse. Então, lendo os Salmos, Deus ele é apresentado de várias imagens, né, imagens, por exemplo, Deus é o pastor. Aí eu vou perguntar, o que significa um pastor? Qual é a função do pastor? O que é um bom pastor? O que é um mau pastor ali, né? Uhum. Deus é o guerreiro. Deus é o guerreiro? Deus é o homem da guerra? Sim! Dentro daquele contexto, quando diz que Deus é o guerreiro, o Deus dos exércitos, significa que é o Deus que vai com o seu povo para a guerra, é o Deus que dá a vitória para o seu povo, é o Deus vitorioso, né? Por exemplo, quando fala Deus, ele é Pai, né? Então tem tantas outras palavras, né? Imagens que os Salmos, então, ele usa para descrever Deus. Então, nesse sentido, o Lutero, então, quis dizer que os Salmos é uma pequena Bíblia. E então, a gente poderia se perguntar agora, quem é Deus no livro dos Salmos? Qual é a imagem que a gente tem de Deus? Né? Então, uma primeira resposta, nos Salmos, a gente vê que Deus é um Deus com o qual se pode falar e é um Deus que escuta. Então, quem ora, ele não tem dúvida de que quando ele fala para Deus, ele sabe que a sua súplica, a sua fala vai cair ou vai entrar nos ouvidos de Deus e que ele espera que Deus responda as perguntas. Ele não vai só se lamentar, assim como nada contra psicólogos, por favor, não me entendam mal, né? Ou às vezes tem algumas terapias, né? Então agora vem e fala tudo, tira tudo de dentro de ti, o que está te atormentando, né? Isso é importante, mas quem ora, quem vai orar para Deus, ele sabe que ele ora e que Deus escuta. E escutar não tem só a ver com aqui com esse sentido da audição, mas escutar significa que Deus vai tomar uma atitude. Significa que Deus vai agir em prol daquele que está orando. Significa que Deus ele se torna sensível à dor humana. E essa também já é uma resposta. Deus não é só aquele com o qual se pode falar, aquele que sabe que ele escuta, que ele responde, mas Deus é aquele que é sensível à dor humana. Ou seja, aquele que invoca, aquele que clama, aquele que geme. Ele vai tocar o coração de Deus e ele vai tocar o coração de Deus, a angústia dele, o clamor atinge Deus e Deus vai atender, Deus vai ouvir. Só que essa resposta de Deus não é sempre, né, como de repente se espera, mas Deus ele sabe o que é melhor, né? E aqui eu quero falar algo que um consolo para nós também. Eu já tentei antes explicar, né? Mas quando eu falo assim que a gente pode clamar diante de Deus, a gente pode gemer. Quando que a gente geme? Né? É uma dor muito forte, é uma notícia assim desesperadora. A gente geme, a gente chora, às vezes a gente grita. E sabe, e isso é uma emoção, é algo tão forte, a expressão de um sentimento que domina e que às vezes deixa a pessoa sem saber como agir.
ela exterioriza com o som, com palavras, com emoções, e isso ela pode colocar diante de Deus. E ao fazer isso, isso dá um alívio para a pessoa. Por quê? Porque ela fala isso para Deus. Sabe, eu tinha um tempo na minha vida, né, quando eu fiz o doutorado, eu acho que toda pessoa que faz doutorado na vida, em algum momento, a gente acha que fez a pior escolha da vida, a gente é louca, a gente opta em sofrer, e aí não pode mais dizer, eu não quero mais fazer, porque tem gente investindo em você, ou, né, e daí a gente ganha bolsa do governo, não sei o quê, então é maior nhaca. Não, pode dar para trás. E daí, mas isso acho que todo mundo passa, né? E aí, tinha uma época, eu já estava quase no final do doutorado, eu disse ao meu marido, eu não quero mais. Eu detesto, eu vou chutar o balde, eu não quero mais. E sabe, eu passei horas chorando, assim, eu passei gemendo, eu passei clamando. Eu tinha uma dor tão forte no coração, sabe? E eu fui tomada, isso foi assim, 1 dia ou 2 dias, por um sofrimento tão forte, uma dor, era uma dor física, causada por uma pressão psicológica emocional muito forte. A única vez na vida que isso me aconteceu. E é interessante, eu chorei, eu passei assim horas chorando, né? Gente, eu não sou louca, tá? Eu quero Não, mas é aquele dia que de repente você tá de uma maneira que realmente você quer sim. E onde jogar que eu tudo quero fora. chegar? Eu estava quase que nem aquela cera, assim, ó. Eu não tinha mais forma. Aham. Mas, sabe, eu clamei, eu chorei, eu não gritei assim, né? Mas eu falei isso tudo para Deus. Eu disse, e sabe, eu fui me acalmando, acalmando, e parece que eu sentia Deus dizendo, Cris, vai dar certo, vai dar certo. Eu tô contigo lá no meio, sabe? O que eu quero dizer com isso? Eu gemi, eu clamei. Eu levei isso, né, para aquele que de fato pode ajudar, né? E então essa experiência que o povo de Israel fez, eu também fiz, na certeza de que Deus ele é sensível. E, e a gente não vai colocar os seus problemas para fora com alguém que a gente sabe que não vai dar a mínima para a gente, né? Então a gente não é tão louco também, né? E, então essa, então, é a imagem que a gente tem de Deus nos Salmos, né? Ou então, quem é esse Deus? Ele é alguém que escuta, alguém que ouve, alguém que atende, alguém que é sensível à dor humana. Deus é aquele que cuida da pessoa. É interessante quantas vezes a gente ouve a palavra naquele, né? Não temas, não temer, né? Não tenha medo, eu estou contigo. É então uma resposta que se dá ali, né? Então, são pequenas, assim, respostas, mas eu acho que elas são centrais, né? A como Deus, ele se revela, né? Tem salmos que falam, por exemplo, é o Deus criador, é o Deus que dá a lei, é o rei e tudo mais, né? Mas eu queria agora me ater a esses aspectos aqui, tá? Tá. Então, pessoal, falei, então, quem é Deus. Eu vou deixar, então, então que a gente fala quem é Deus, também deveríamos perguntar quem é o ser humano. Quem é aquele que suplica? Quem é aquele que se dirige a Deus, né? Então, aqui nós temos agora 2 grupos. Nós temos aqueles que suplicam, aquele que se dirigem diante de Deus. Aqueles que fazem perguntas, ou que sentem Deus distante, que vão perguntar, né? Deus, por que tu estás longe? Por que tu não me respondes? Então, veja, antes eu disse, Deus é aquele que escuta, aquele que ouve. Mas, às vezes, o sofrimento é tão grande que o ser humano, o orante, ele parece que ele não percebe Deus. Parece que Deus não está respondendo ele. Mas o ser humano é aquele que faz perguntas, né? E o ser humano é aquele que se vincula a Deus na angústia e na celebração. E sabe, mas não tem só aquele que se dirige a Deus, aquele que suplica. Os salmos também mostram um grupo de pessoas que são aqueles que ameaçam, que são os injustos, aqueles que oprimem o outro, aqueles que enganam,
aqueles que tratam com violência o justo, piedoso. Assim, Márcia, de bom coração, em algum momento você me convida para falar de novo, né? E eu Com tenho, certeza. então, né, então, falar mais sobre esses que oprimem e esses que são oprimidos, né? E uma palavra que aparece muito nos Salmos e nas nossas traduções é a palavra pobre. O pobre como aquele que sofre. O pobre também é aquele financeiramente pobre, né, que tem limitações financeiras. Mas o pobre também é aquele que é perseguido, aquele que não tem quem o defenda diante do tribunal, aquele que está doente. Então, pobre, tem várias palavras ali, né, no hebraico, que estão traduzidas por pobre, e que então mostram que todas essas pessoas, então, elas têm a sua vez, elas têm vez diante de Deus. E eu tenho mais 4 minutos para falar, talvez uma pergunta agora, Márcia, né? E vocês que nos ouvem, que nos, né? Assim, a gente pode se perguntar, tá, e eu agora, né? Que não estou lá no Antigo Testamento, como é que eu hoje, no ano de 2024, como é que eu posso usar os salmos? Qual orientação eu posso tirar dos salmos? Ou qual benefício do salmo? Então, vejam, uma primeira resposta. Os salmos, eles nos dão uma orientação para adorar. Isso significa que eu posso pegar um salmo, eu posso orar esse salmo, eu posso me apropriar dessas palavras. E assim, então, expressar meus sentimentos e meus pensamentos, tá? E eu posso fazer isso sim. Então, eu posso usá-los para a minha comunicação com Deus. Primeira resposta. A segunda resposta é que os salmos, eles mostram como ter um relacionamento honesto com Deus. Eu não preciso fingir diante de Deus. Eu não preciso mostrar o meu Instagram diante de Deus, o meu Facebook e dizer, olha Deus, como está tudo bem comigo. Deus conhece os meus podres. Eu posso ter esse relacionamento com Deus, né? E os salmos também, eles demonstram a importância da gente refletir e meditar sobre quem é Deus. Quando eu medito, quando eu penso nisso, em quem é Deus, então eu vou ter muito motivo de gratidão. Eu vou ter muito motivo para ver quantas coisas Deus já fez na minha vida. Tá? Então, esses salmos, eles me auxiliam nesse meu relacionamento com Deus. Agora, uma última palavra, gente. Quando a gente lê os salmos, a gente tem que ver que, muitas vezes, o salmista, ele termina o salmo mais se queixando de Deus, e às vezes parece que ele não experimenta a libertação. Os salmos, eles nos mostram que orar um salmo ou ter um convívio com Deus nem sempre é garantia de uma vida sem problemas, tá? Um salmo nos mostra que uma vida com Deus, uma vida piedosa, não significa isenção de problemas e de desespero. Agora, se eles acontecem, eu sei a quem eu posso me dirigir. Eu sei quem é aquele que tem ouvidos abertos, que tem um coração aberto, aquele que tem mãos para agir, aquele que tem, né, aquele que está presente, mesmo quando a gente não o vê. Posso falar mais um minuto? Só mais um minutinho, tá bom? Tá. Quando a gente diz, né, às vezes a gente não vê Deus em meio ao desespero. É a mesma coisa, né, quando a gente está num lugar, a gente está num lugar alto e está cheio de névoa, né, ou está numa cerração muito forte. Às vezes eu não vejo o Klaus quando ele está, de repente, a 1 metro, 2 metros, mas eu sei que ele está lá. É assim, quando a gente está por uma situação muito triste, muito ruim, muito de desespero. Às vezes a gente não percebe, não sente Deus, mas Deus, ele está lá.
tá bom? E isso os salmos nos ajudam. Nossa, Cris, olha, foi assim, eu fiquei babando aqui, tá? Não sei se o João também ficou nessa situação. O João vai ler agora os salmos, né, e vai observar as metáforas, as Eu comparações, vou né, ter que João? caçar meu caderno de língua portuguesa do 9º ano para rememorar todas as linguras de linguagem. Não, Mas é Cris. muito lindo. Não, foi muito gostoso, assim. Tanto é que nesse bate-papo, quem mais falou foi você, a gente quase nem perguntou, né, João? Foi uma aula. Foi uma aula Ah, sobre esse gente, livro de eu Salmos. falo demais, você tem que me interromper. Não, mas foi muito gostoso, foi muito bom. E eu acho que o pessoal que tá nos ouvindo também vai gostar, Sim, sabe? Porque você nos envolveu assim, e aí o papo fluiu e o tempo foi passando e foi muito gostoso. Então eu queria te agradecer, realmente. E aí, de repente, a gente pode conversar mais um pouquinho ainda sobre Salmos, quem sim, sabe? sim. Sim, a gente pode fazer, e sabe, pode conversar adiante, né? E aí, agora, quem está ouvindo, né, pessoal, leiam os salmos, né? Apaixonem-se pelos salmos. Acho que vocês perceberam que eu amo os salmos, né? Eu gosto, me identifico com eles e essa é a intenção também, né? Que vocês também orem os salmos, né? E vejam a riqueza que está por trás, né? E que está contida aí nessa palavra de Deus, né? Valeu, Cris. Valeu. Finalizando agora, eu te dou 30 segundos para a palavra final. 30 segundos. Márcia, você me colocou. Eu vou repetir o que eu falei no início. Você me deu 40 minutos para falar um tema tão importante, né? Então, eu procurei, né, tirar o sumo, uma parte bem importante desses salmos, e eu gostaria mesmo que os salmos, eles acompanhassem vocês, a leitura dos salmos, ela acompanhasse vocês, né? No dia a dia, na trajetória de vocês, nessa caminhada com Deus, onde nós podemos experimentar alegrias e tristeza, tá? Deus, ele está conosco, ele está caminhando mesmo que a gente não o veja. Se os salmistas já tinham essa dúvida, imagina nós em 2024. Podemos ter a certeza da presença de Deus. Você conhece a editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Pessoal, quero agradecer a todos que ficaram com a gente, né, nessa tarde de quinta-feira, ouvindo a Cris falar sobre o livro de Salmos. Eu confesso que eu, assim, mergulhei com ela no livro e fiquei me imaginando ali naquela situação, na leitura dos Salmos. Foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se alguém tiver dúvida, aquilo que o João falou no começo do programa, mandem pra gente, que a gente manda pra Cris e ela responde e aí a gente passa pra vocês, tá? Agradeço mais uma vez e desejo a todos um abençoado final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar.